Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Estamos estudando o livro de João e estamos no capítulo 12. E hoje nós vamos ver do 37 ao 43. João 12, do 37 ao 43. João 12, do 37 ao 43. Antes de fazer a leitura, só um recadinho rapidamente. Do dia 1º de julho ao dia 31 de julho, nós vamos suspender os cultos às quarta-feiras, tá bem? Então, do dia 1º de julho ao dia 31 de julho, nós vamos estar de férias. A igreja também vai estar de férias na quarta-feira. No domingo, não, né? Então, de quarta-feira, nós vamos estar suspensos, tá bem? Vão anotando para não esquecer. Do 37 ao 43 diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não os confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os irmãos então podem sentar. Meus irmãos, os irmãos que conhecem um pouco da história de Isaías, lembram-se que Isaías foi alcançado por Deus para a obra. E Isaías, naquela chamada do Senhor, responde ao Senhor dizendo, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, após ter um encontro com Deus, ele se prontifica, porque Deus pergunta, quem enviarei? Quem irá por nós? Deus pergunta, Deus precisava de um mensageiro para o povo de Israel. E ele pergunta, quem irá por nós? Então Isaías se coloca e diz, eis-me aqui, envia a mim. Mas interessante porque Deus continua a sua conversa com Isaías, e Deus faz uma declaração para Isaías que não foi nada encorajadora. Talvez quando nós ouvimos alguma coisa de negativa, nós também olhamos e ficamos assim um pouco entristecidos. Mas Deus fez essa recomendação. Isaías, é assim, você se ofereceu, mas você vai e diz a este povo, este vai ser o teu ministério, Isaías. Você vai dizer a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías 6, de 9 a 10. Ou seja, Deus fala, a quem enviarei? Isaías diz, eis-me aqui. E agora Deus diz, eu vou te enviar, você vai anunciar a palavra do Senhor, você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Muito bom, não é? Ninguém vai te ouvir. E se você ler o livro de Isaías, você vai ver que exatamente isso aconteceu. Interessante porque nós vamos ver que Isaías tem um encontro com o Senhor Jesus. É o que vai ser dito aqui e é o que nós acabamos de ler. Mas isso
no seu devido tempo, vamos falar sobre isto, né? Agora, Jesus, aqui na passagem de João, né, e principalmente na passagem de Marcos, ele vai dizer, lá na parábola do semeador, penso que os irmãos se recordam da parábola do semeador, quando ele diz sobre as sementes que foram lançadas, e uma caiu num tipo de chão, num tipo de terreno, não é? Num tipo de terra. E ele vai mostrando, e aí os seus discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que é que o Senhor fala por parábolas? Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 12. E Jesus responde, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Percebem que a palavra de Isaías é a palavra de Jesus. Ou seja, Isaías ouviu a Jesus. Jesus agora está replicando não o que Isaías havia anunciado, mas o que havia acontecido naquele tempo continua a acontecer. E será que isso não continua a acontecer nos nossos dias? Será que mudou muita coisa dos nossos dias? É o que nós vamos falar um pouco hoje. Então, para o evangelista João, quando o profeta Isaías diz Senhor, esse Senhor é o próprio Cristo. Ele está a falar ali ao próprio Cristo. Lembra-se que lá em João 8:56, ele fala que a palavra, né, o João diz que Abraão se alegrou por ver o dia de Cristo. Ou seja, Abraão, lá no tempo de Abraão foi justificado pela fé, ou seja, ele se alegrou naquela questão toda que envolveu a entrega do seu filho, etc. Ele se alegrou por ver o dia de Cristo. É claro que ele não viu literalmente, mas ele viu a sombra do que iria acontecer em Cristo. Assim, então, Isaías também contemplou a sua glória, é o que está escrito aqui no versículo 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele. Glória de quem? De Jesus. Então, é aquilo que nós falamos sempre, o Antigo Testamento é uma projeção para o Novo Testamento. Ou seja, anunciava o que iria vir em Cristo no que é anunciado no Novo Testamento. Mas há algo aqui que é ensinado e que eu gostaria de pontuar com os irmãos. A palavra é pregada, mas o Espírito não lhe abriu os entendimentos. É isso que ele está a dizer aqui, quando ele diz que os olhos veem, mas não veem, os ouvidos ouvem, mas não entendem, o coração está fechado. Por quê? Porque o Espírito não está agindo naquele momento, não está agindo naquelas vidas. Ou seja, nós percebemos isso no nosso dia a dia, quando nós falamos com pessoas. E nós percebemos que elas ouvem, mas não se convertem. E tem mais. Dentro da igreja, tem pessoas que ouvem 10 anos, 20 anos, 30 anos e não se convertem. Elas apenas acham que se converteram. Porque você não percebe mudança. Você não percebe uma entrega. Você percebe que aquela pessoa continua com o mesmo olhar de um olhar de pessoa que continua a viver materialmente, viver na situação de não respeitar, de não entregar, de não anunciar. São questões que nós vamos falar hoje. Quando Isaías recebeu a missão de profeta, de anunciar a palavra de Deus, ele foi advertido de que as pessoas não lhe dariam atenção. Ele anunciaria querendo que as pessoas ouvissem e se convertessem. Foi o que Isaías fez. Ele anunciava. Ele queria ver mudança.
Ele queria ver o povo se arrependendo. Ele queria ver o povo de Israel se voltando para Deus. Ele anunciava. Mas o povo não voltava para Deus. E por que isso não acontecia? Porque Deus não queria que isso acontecesse. Porque Deus está no controle. Deus falou: Isaías, você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. O que Deus nos comissiona, meus irmãos, e é isso que nós precisamos entender, é que nós não temos poder de conversão, mas nós temos o dever de anunciar. E são duas coisas diferentes, muito diferentes. É assim como foi Isaías. Isaías disse: eis-me aqui. Deus perguntou: quem vai anunciar? Isaías disse: eis-me aqui. Eu anuncio. Você vai anunciar, mas ninguém vai te ouvir. Mas eu anuncio. É esse o meu chamado. A quem enviarei? Eis-me aqui. Qual é o nosso papel? Anunciar. Anunciar. Nós não devemos ficar entristecidos porque, pastor, olha, há 20 anos que eu anuncio a palavra, há 20 anos que eu falo com pessoas, eu nunca vi nenhuma se converter. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em anunciar. Em anunciar. É isso que nós devemos nos preocupar. Então, feita esta pequena introdução, eu gostava de que os irmãos percebessem como há semelhanças entre o que está descrito aqui, nesta passagem de João, e o que acontece hoje nas igrejas. A primeira questão está no versículo 37 e 38, e nós vemos aqui a dificuldade em crer. Percebam que, embora tivesse feitos tantos sinais, não creram nele. Embora os homens tivessem contemplado maravilhas e sinais, e mais, ouvido a mensagem, porque o 37 é isso. O 37 está a dizer sobre a palavra. Senhor, quem creu em nossa pregação? Alguém pregou. Porque ele está a perguntar, quem creu? Se ele pergunta quem creu em nossa pregação, é porque alguém pregou. Então aqui as pessoas viram maravilhas sendo feitas por Jesus e viram a própria palavra encarnada. E assim mesmo, não creram. Meus irmãos, é como se o próprio Deus falasse e as pessoas não criam. Não criam. Lembre-se, hoje, muitas vezes, as pessoas vêm às igrejas e até se alegram com o que vêm e com o que ouvem. Às vezes as pessoas saem e falam assim, nossa, foi uma mensagem tão bonita. Nós não queremos mensagens bonitas. Nós queremos conversões de coração. Quando a pessoa diz a mensagem foi bonita, isso não traz nenhuma alegria, entre aspas, atenção, para o coração do pregador. Sabe qual é que traz? É quando a pessoa chega e fala, pastor, essa palavra falou meu coração, mostrou exatamente quem eu sou, como eu preciso de Cristo na minha vida. Aí sim. Aí sim. Mas muitas vezes as pessoas vêm à igreja e se alegram pelas músicas, pela pregação, mas não creem verdadeiramente na palavra, porque não produzem mudança espiritual e moral. Aqui João diz que, embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença deles, eles não creram. E por que é que eles não creram? Porque o coração deles não estavam voltados para Deus, estavam voltados para os milagres. O que alegrava, o que lhes dava alegria era ver milagres. Era isso que alegrava o coração deles. Você já parou para pensar que muitos profetas e homens de Deus
desejaram ouvir o que nós temos hoje o privilégio de ouvir e não tiveram. É o que está lá em Mateus 13:17. Profetas queriam ter este privilégio que nós temos de ter a palavra fechada, completa, para eles entenderem aquilo que eles viam, mas não tinham entendimento. Eles queriam ter isso. E hoje nós temos toda a comodidade, toda a facilidade, mas continuamos incrédulos como aqueles que no tempo de Jesus. Pode ser que hoje não vemos tantos sinais, ou não os percebemos claramente, né? Porque sinais, se você prestar atenção, todo momento tem sinais de Deus na sua vida. Mas aqueles que às vezes você acha que precisa ter, talvez a gente não perceba tanto. Mas nós temos a palavra, que é o maior sinal deixado por Deus para as nossas vidas. A sua palavra. Então peçamos ao Senhor que abra os olhos e ouvidos para que as pessoas possam ver e entender a palavra. Este é o maior milagre. É quando alguém ouve e literalmente se arrepende de quem ela é. A segunda questão que nós podemos ver aqui ainda é que a fé vem pelo ouvir. O versículo 38 diz assim: quem creu em nossa pregação? Paulo vai nos dizer, e aqui eu estou juntando a fala de Paulo, Paulo vai nos dizer que como crerão em Jesus se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Mas o fato de pregarmos não quer dizer que crerão. Mas nós temos que fazer o quê? Pregar. Senhor, quem creu em nossa mensagem? É o que está escrito aqui na continuação do versículo 38. Ou quem creu em nossa pregação? Mas eu posso dizer uma coisa aos irmãos. Anunciar a palavra é algo que deve nos alegrar. Eu me alegro quando eu posso anunciar a palavra do Senhor. Anunciar aquele que nos salvou. Anunciar a palavra é anunciar a Cristo, o Salvador. E é algo que deve nos encher de encorajamento. A notícia que recebemos não deve ser colocada num baú, como se nós estivéssemos escondendo algo precioso. A palavra é algo preciosa, mas ela não pode ser escondida, ela tem que ser colocada no alto para que todos vejam, uma luz que todos vejam. Uma luz que todos vejam. Eu gosto muito de um livro que conta várias histórias, né? São devocionais, chamado Mananciais no Deserto. O número 1, o número 2 já não ficou muito bom, mas o número 1 era muito bom. E o Mananciais do Deserto, então, ele é um devocional. Todo dia tem ali um motivo de reflexão. E eu gostava de uma passagem que era muito, muito bonita, que contava uma história verídica, verdadeira, de um pastor que era pastor num pequeno condado, um pequeno vilarejo. E esse pequeno vilarejo ficava no alto de um rochedo íngreme, mesmo ao pé do mar. Mas ficava muito alto. E uma certa noite, caiu uma tempestade muito forte. Muito forte. E o pastor, que era o pastor de uma pequena igreja, no alto desse penhasco, no alto desse rochedo, falou: não vou na igreja. Eu não vou na igreja, não vai ter ninguém na igreja. Com esse temporal aqui, quem é que vai lá no alto desse penhasco? Eu não vou na igreja. Mas ele ficou lá e falou que não ia na igreja, mas o coração dele se sentiu incomodado, constrangido. Ele foi para a igreja. A igreja não tinha luz elétrica. Ele acendeu a vela
ficou lá e ele tinha razão. Ninguém foi à igreja. E ele foi embora. Meio chateado, meio desacursoado, mas foi embora. No outro dia ele foi até a vila e entrou lá no café, na taverna. E estava ali um comentário ali entre alguns pescadores, marinheiros que faziam parte daquela pequena aldeia ali. E eles diziam: ontem foi uma tempestade terrível, 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 terrível. O céu não se via nada, não se via nada, nada, só se enxergava alguma coisa dos relâmpagos cortando. E estava terrível, nós não tínhamos noção de onde nós estávamos. A única coisa que nos sucedeu é que, em determinado momento, nós vimos uma pequena luz no alto do penhasco. E aquilo foi a iluminação, porque senão a gente teria se arrebentado contra o penhasco, porque nós não sabíamos onde estava. Aquela pequena luz foi a nossa salvação. Pois é, o Evangelho é isto. A luz que traz a salvação. Eu gosto muito dessa história. A luz que traz a salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. A notícia que recebemos não é para ser deixada, ela tem que ser anunciada. Interessante que quando Jesus chamou Felipe, está lá em João 1,43, ele, assim que encontrou um amigo chamado Natanael, ele anunciou a Jesus. Jesus o chamou a Felipe, aí ele saiu e encontrou Natanael. E assim que ele encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, o antigo testificando do novo. Aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Nós achamos o Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então perguntou Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Sabe, meus irmãos, muitas vezes anunciar o Evangelho é isso. Oh, você precisa conhecer alguém que é maravilhoso, alguém que mudou minha vida, transformou minha vida. Quem? Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? Vem e vê. Você precisa conhecê-lo. Isto é anunciar o Evangelho. Precisamos levar os nossos amigos ou trazer os nossos amigos a Jesus. Eles não o conhecem. Então nós os convidamos à igreja para que possam conhecê-lo pela exposição da palavra. Eles vão acreditar? Não sei, mas eles precisam ouvir a palavra. E é pelo ouvir a palavra que alguém pode ser salvo. Romanos 1:17. A terceira questão que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16:8. Os homens estão distantes de Jesus porque resistem à luz. Lembre-se, Jesus está a dizer isto. Eu vim, a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens resistem a Jesus, resistem à luz, porque eles preferem estar nas trevas. As trevas é companheiro deles. E quanto mais distante da luz, mais perto ficam das trevas. Estão cegos, surdos e com o coração endurecido. Assim como o faraó. Lembram do faraó? A palavra diz que ele tinha um coração endurecido. Ou mais, que Deus endureceu o coração. Endurecidos porque Deus endurece o coração e cega-lhe os entendimentos. Mas Deus nos envia Jesus para trazer luz aos cegos e trazer a salvação aos que estão perdidos. Você já percebeu a reação de tantas pessoas quando lhes anunciamos o Evangelho? Quando nos anunciamos a Cristo?
Não o Cristo desenhado pelos nossos corações, mas o Cristo da Bíblia. O Cristo que salva pecadores. O Cristo que morreu, não para nos dar desejos do coração e fazer-nos à vontade, mas morreu porque somos pecadores. E por sua morte nos trouxe vida. E todo o que nele crê será salvo. Você pode perceber o poder da palavra. Ela é que salva. Porque a palavra anuncia a Cristo, o Salvador. Ela transforma pecadores em salvos. Ela transforma perdidos em encontrados. O que estamos lendo aqui é que se o homem literalmente entender a palavra de Deus e entender que ela é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê, conforme Romanos 1:8. Mas aprove a Deus que apenas alguns o entendam e o busquem. A quarta questão, coragem para sermos salvos. E aqui é uma questão muito importante. Está no versículo 42, que diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Há um livro de evangelismo, muito antigo, pelo menos tão antigo quanto eu, não sei se ele já era muito mais antigo antes de mim, chamado Contrabandista de Deus. Não sei se os irmãos conhecem esse livro, né? Mas ele narra a história de um homem que levava Bíblias num Fusca. Fusca é um carro, não sei se sabem o que é um Fusca, um Volkswagen. Carocha, pronto. Como? Beetle, qualquer coisa. É aquele negócio assim, meio arredondadozinho, pequenininho assim, né? Chamado Volkswagen, carro do povo. É tudo isso aí, né? Muito bem, ele levava então Bíblias, folhetos, livros dentro desse carro. Ele contrabandeava para os países que faziam parte do lado oriental da Europa, chamada Cortina de Ferro. Alemanha Oriental na época, Rússia, esta parte, União Soviética na época, né? Então conta a história de que ele, quando ele estava para atravessar a fronteira, estava para entrar na fronteira de algum país, com sua mala e seu Fusca cheio de Bíblias, ele fazia uma oração. E ele orava assim: Senhor, na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos, que estão do outro lado desta fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste os olhos do cego ver. Agora eu peço, faze que os olhos deste fiquem cegos. Não deixes que os guardas verem as coisas que tu não queres que eles vejam. E não se sabe como assim era. Não que as pessoas ficavam cegas, elas não ficavam cegas, mas elas, de alguma forma, ou não pediam para abrir o carro, ou abriam o carro, mas não identificavam bem o que estava lá dentro do carro. Enfim, tem que ler o livro para entender tudo. Mas o que eu quero mostrar é isto, que é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele dá vista aos cegos e tira a vista dos que vêm. Se naquele tempo nós tínhamos o contrabandista de Deus, hoje parece que nós temos os agentes secretos de Deus, né? Pessoas que são cristãs, mas têm dificuldade para expressar a sua fé. Os motivos são muitos, e alguns até compreensíveis. Se os irmãos estavam aqui domingo, viram aqui a exposição sobre a questão da janela 1040, aqueles países de perseguição. Ali é difícil você falar que é cristão, porque você sabe que você já está condenado. Não é? Mas atenção, o pior não é esses, que têm motivos compreensíveis, o pior são os que são vergonhosos ao Evangelho,
conforme diz Romanos 1,8. Eu não me envergonho do Evangelho. Tem pessoas que parece que têm vergonha do Evangelho. E ter vergonha do Evangelho é ter vergonha de Cristo, porque Ele é o Evangelho. E atenção, a palavra do Senhor faz um alerta sobre isso. E diz que se você se envergonha dele aqui na terra, ele se envergonhará de você no céu. Ou seja, você não é digno do Senhor. Veja o que João fala no versículo 43 aqui da nossa passagem. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sim, muitos têm suas vidas como mais preciosas aos olhos dos homens do que aos olhos de Deus. Não querem falar ao amigo, ao colega, para não perder amizades, ser zombado de que ele é cristão. Mas, às vezes, fica mais grave, pois nem a família sabe que é cristão, pois poderiam ofendê-lo e até desprezá-lo. Muitas famílias têm culturas fortes, com denominações religiosas fortes, e isso é um empecilho. Nós vemos isso em Portugal. Muitas pessoas até gostavam de vir aqui e saber o que aqueles malucos fazem ali naquele lugar, mas têm vergonha de que alguém o veja entrar aqui. Isso é uma verdade, meus irmãos. Isso é uma verdade. Não percebem que, ao contrário, quando você literalmente sente alegria de ser salvo, você está se libertando de um passado que não lhe pertence, de uma tradição que não foi a sua escolha. Já conversei, já disse isso aqui algumas vezes, já conversei com pessoas aqui neste país, parentes meus, que diziam assim, olha, eu não quero que você fale da sua religião, porque eu já tenho a minha, mas qual é a sua? A minha é a do meu avô. Ele nem sabe qual é a religião dele. Está preso a uma tradição. Preso. Jesus veio para libertar. Libertar. A palavra do Senhor diz que se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8. Temos dois exemplos de pessoas aqui no nosso Evangelho, pelo menos duas pessoas que se portaram assim. Duas pessoas, eu vou falar os nomes, os irmãos logo vão falar, epa, Nicodemos. Lembram de Nicodemos? Procurou Jesus à noite. Queria que ninguém visse ele falando com Jesus. E o outro foi José de Arimateia. E por que eles fizeram isso? Por causa dos seus patrícios, dos judeus. Porque, no fim, se eles confessarem quem eles eram, eles seriam expulsos da sinagoga, conforme aconteceu lá em João 9:22, com aquele homem que foi curado. Os pais não falavam nada porque tinham medo. Os pais não identificavam o próprio filho, porque não queriam ser expulsos. No caso de Nicodemos e de José de Arimateia, no fim, quem lê e quem conhece a passagem de João 19, vai ver que eles, muito pelo contrário, se prontificaram em público a ser cristãos quando eles pedem o corpo, quando eles sepultam a Jesus e quando eles depois se envolvem com os primeiros discípulos. Meus irmãos, eu quero incentivar aqueles que me ouvem, assim, alegrarem-se pela salvação, alegrarem-se porque Deus abriu-lhes os ouvidos e os olhos, e participar desta alegria com aqueles que ainda estão no mundo de trevas e tristezas. Nós temos que anunciar. Cada um de nós tem um papel de anunciar a Cristo. Cada um de nós somos discípulos chamados para anunciar o Evangelho. E eu quero terminar, então, com duas exortações. A primeira, a palavra de Deus irá sempre se cumprir. E a salvação será concedida. Nós somos instrumentos de Deus para pregar as ovelhas do Senhor.
E a segunda exortação, às vezes, sem saber, quando anunciamos a nossa fé, acaba fortalecendo a dos outros, que são mais fracos. Quando alguém vê alguém falando da sua fé, se sente motivado. Além disso, sem saber, ao declararmos nossa fé, levamos outros a se perguntarem quem é esse Jesus que produziu tanta mudança nessa pessoa. E essa curiosidade mata. Conhece esse ditado que a curiosidade mata? Pois essa curiosidade de saber quem é Jesus mata. Essa curiosidade, ela mata porque pode levar outros a quererem conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus é mortificar os pecados. É assim. Essa é a mudança. Essa é a transformação que o Evangelho causa no coração de todo homem que o busca. E que abre o coração para recebê-lo. Que não está fechado para recebê-lo. Dessa forma, Deus continua a salvar pecadores. Amém? Nós vamos orar, então, encerrando esta primeira parte do nosso culto. Senhor, nós te agradecemos por este momento e pela tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus, porque ela é tão reconfortadora, Senhor. Ela nos traz paz, descanso, esperança. A tua palavra nos fortalece, Senhor. A tua palavra nos impulsiona, Senhor. A tua palavra, Senhor, ó Deus, nos torna alegres, mesmo no meio das dores, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte a nossa fé. Desperte para que nós possamos anunciar a tua verdade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, conceda agora àqueles que nos acompanham, conceda uma noite de descanso, um final de tarde de descanso, que eles possam sentir este chamado do Senhor ao Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.